Tudo bem, pessoal, estamos aqui de volta para a aula 4. E como pré-requisitos, eu vou listar as coisas que a gente fez na aula 2. Tá? Primeiro, se você tem uma função que é constante, como por exemplo f de x igual a 1, qual é a derivada dessa função? Então, se f de x igual a 1, a derivada a gente viu lá na aula 2, que é a função nula. Também é uma função constante, é uma função nula. Se você tem uma função que é a função identidade, ou seja, uma g de x igual a x, a derivada dessa função, a gente viu lá, que é 1. E também no final da aula a gente calculou a derivada de x ao quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado, a gente encontrou lá que era 2x. Tá? Depois disso, a gente teve a aula 3. Na aula 3, a gente só viu uma maneira diferente de falar de derivada, que era por meio das taxas de variação. Então, só para você saber que toda vida que você encontrar algum problema, alguma situação em que você precisa medir taxa de variação, o que você está procurando, na verdade, é a derivada. E, inclusive, a gente viu uma nova notação, né, que se você tem a derivada, a gente viu que isso é a mesma coisa que dy dx. Tá? São duas notações para a mesma coisa, tudo é derivado. Muito bem. Para a aula de hoje, o que a gente está planejando é calcular a derivada de polinômios, funções polinomiais. Digamos que você tem aqui uma função que é dada por um polinômio. Polinômio é algo do tipo, sei lá, 3x à quarta, mais x3, menos x2, mais 5x, menos 10. Uma função dessa é uma função polinomial. É representada aí, a expressão dela aqui é um que a gente chama de polinômio. Isso aqui é um polinômio, tá? Quando você tem constante vezes potência de x, mais constante vezes potência de x, uma soma dessas, tá? Uma soma finita dessas é chamada de polinômio. Então, como é que eu faço para calcular a derivada de uma função dessa natureza? Essa é a questão que a gente vai abordar hoje. Tá certo? Muito bem, para responder essa questão, a gente precisa primeiro determinar qual é a derivada de uma função de potência. Se você tem x elevado a n, com esse n aqui sendo um número real qualquer, como é que fica a derivada disso? Eu não vou entrar em muitos detalhes. Se alguém tiver curiosidade, quiser saber, quiser me perguntar depois, ou quiser procurar por aí pela internet, tem uma infinidade de demonstrações do porquê essa derivada obedece à regra que eu vou dizer agora. Mas para tornar curto o vídeo, eu não vou justificar. Tá? Vou pedir que vocês acreditem em mim. Então, toda vida que você tem x elevado a alguma coisa, a derivada disso vai ser essa alguma coisa que está aqui, eu vou passar para cá, para frente. Então, eu vou ficar com n, que multiplica x, e vou tirar 1 daqui, do expoente. Então, nx, n menos 1. Tá certo? Então, se você tem x elevado à quinta, a derivada disso vai ser 5x elevado à quarta. Ok? Facinho, né? Inclusive, a gente já viu
três casos particulares dessa função. Aqui, quando eu faço f de x igual a 1, eu posso encarar x igual a 1 como sendo x elevado a zero. E aí vejo que a minha regrinha funciona, porque zero é a mesma coisa que x, 0 vezes x elevado a 0 menos 1. Quando eu faço x igual f de x igual a x, ou g de x igual a x, então o que eu tenho aqui eu posso ver como x elevado a 1. Mais uma vez, a regra funciona. Isso é 1 vez x elevado a 1 menos 1. A mesma coisa aconteceu aqui, veja. Eu passo esse 2 para cá, fico com 2 vezes x elevado a 1. Certo? Então, essa regra funciona para qualquer função do tipo x elevado a n. Inclusive, quando esse n não é um número natural. Tá? Se por um acaso você tem 1 sobre x, isso é a mesma coisa que x elevado a menos 1. A regra continua funcionando, tá? A derivada, portanto, de 1 sobre x é a mesma derivada de x elevado a menos 1. E aí, eu usando a regrinha lá da potência, eu vou ficar com menos 1, que multiplica x elevado a menos 1, menos 1. Sempre tira 1, certo? Isso aqui sempre vai ser menos 1. Então, eu vou ficar com menos x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x2. Ok? Também, se você tem expoente fracionário, como é o caso de raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, para calcular a derivada de x elevado a meio ou de raiz de x, o que eu preciso fazer é usar a regra da potência de novo, tá? Então, derivada de x elevado a meio vai ser 1 meio de x elevado a 1 meio menos 1. Ou seja, isso é 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Ou 1 meio de 1 sobre x elevado a meio. Ou 1 vezes 1 é 1, 2 vezes x elevado a meio é 2x elevado a meio, ou 2 vezes raiz de x. Tá certo? Então, toda vida que você tiver x elevado a algum número, a derivada disso vai ser esse número vezes x elevado ao número menos 1. Tá? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa ter é a derivada de constante vezes função. Imagine que você tem uma função que é obtida por uma constante multiplicada por outra função. Quando você vai usar a definição de derivada para calcular aqueles limites, essa constante que aparece aqui, ela não depende de x. Portanto, ela sai do limite. Então, derivada de uma função dessa natureza é a constante multiplicado pela derivada da função que está sendo multiplicada, a coisa que realmente depende de x. Certo? Vamos dar como exemplo aqui 3x elevado à quarta. Então, eu quero calcular a derivada disso. Então, o que essa regra está me dizendo é que eu só preciso me preocupar com a derivada de x elevado à quarta, que eu sei fazer
a derivada de x elevado à quarta é 4x elevado à terceira. E aí eu vou ter como resultado para a derivada de 3x elevado à quarta, 3 vezes a derivada de x elevado à quarta, que é 4x à terceira. Então, a derivada de 3x elevado à quarta é 12x elevado à terceira. Tá certo? Muito bem. Por fim, antes de resolver o problema a que a gente se dispôs, você precisa saber como derivar soma de funções. Então, digamos que você tem aqui uma função g de x e ela é o resultado da soma de duas outras funções. Tá? Então, a derivada da função soma é nada mais do que a soma das derivadas. Pronto. Com isso, a gente mata o problema da derivada das funções polinomiais. Lembrando, o que a gente está querendo? Querendo derivar esse polinômio aqui. Certo? Querendo encontrar a derivada desse polinômio. Ora, um polinômio é, antes de mais nada, uma soma de coisas, de funções. Eu tenho uma função 3x à quarta aqui, com x à terceira, com menos x ao quadrado, com 5x e com menos 10. Então, para fazer a derivada dessa soma, o que essa propriedade aqui me diz é que eu preciso fazer a derivada de cada parcela. Então, eu preciso da derivada de 3x à quarta, que a gente acabou de calcular e é 12x à terceira, mais a derivada de x à terceira, 3x2, menos a derivada de x ao quadrado, mais a derivada de 5x, que é 5 vezes a derivada de x, que é 1, menos a derivada de 10, e a derivada de 10 é constante, derivada de 10 é zero. Então, a derivada do polinômio que a gente propôs é 12x à terceira, mais 3x2, menos 2x, mais 5. Ok? Chegamos lá. É isso aí. Mais um exemplo, só para fixar. Então, digamos que você tem aqui uma função dada por um polinômio qualquer. Então, qual é a derivada dessa função polinomial? Derivada desse aqui, menos a derivada desse, que no caso aqui vai ficar 3 vezes a derivada de x, e a derivada de x é 1, mais a derivada desse 1 aqui, que é zero, porque o 1 é constante. Então, a derivada procurada aqui nesse caso é 2x menos 3. Fácil, fácil, não é não? Então, um abraço, até a próxima.